Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação: Eliane Stedley e Leandro Fideli. Produção: Carlos Magno Nogueira. Seleção musical: Leandro Fideli. Leandro, professor de Química, Onério Coutinho de Jesus, está aqui na Rádio FMZ hoje. De acordo com o seu projeto, 25 escolas em todo o estado estão tendo acesso à apresentação do projeto Show de Química. O professor já rodou parte do Brasil com o objetivo de popularizar a química de forma lúdica e experimental. O projeto já esteve até no programa do Jô Soares, onde Onério deu uma entrevista. Ele esteve em Venda Nova do Imigrante em 2003 e volta agora para fazer o seu show de química. Vai falar conosco sobre o que é a química no nosso dia a dia e o quanto ela interfere em nossas ações. Fica em conexão. Bem-vindo então, professor Onério, aqui à Rádio FMZ, o programa Conexão. Professor Onério, que esteve aqui em Venda Nova do Imigrante em 2003 e retorna agora. Bom dia, agradeço essa oportunidade de estar aqui divulgando a química nesse belo trabalho que eu faço já há quase 20 anos. Obrigado. A primeira pergunta não poderia ser outra. O que é esse projeto, doutor Onério? Eu comecei esse projeto em 1992, enquanto aluno de doutorado da PUC do Rio de Janeiro. Houve um evento ligado à educação lá na PUC, e uma professora me convidou para abrilhantar o evento, pois sabia que eu já fazia experiências curiosas, né? Na verdade, minha vida científica começou, acho, aos 12 anos de idade, né? Eu já era aficionado em astronomia, química, em eletrônica, eletricidade, várias áreas do conhecimento mais exato. E eu brinquei muito com química desde jovem. Fiz muitas peripécias químicas. Aproveitei isso então nesse primeiro evento em 92 e isso está bem registrado no site www.showdequimica.com.br. Naquela época então eu fiz algumas apresentações lá no Rio, em escolas públicas e inclusive na PUC. Depois, em 94, eu vim aqui para a UFES, passei um concurso. Eu sou capixaba, fiquei 13 anos fora, fiz minha graduação em Belo Horizonte e depois lá no Rio, meu mestrado, doutorado. Quando eu voltei aqui para o Espírito Santo, eu continuei com esse projeto. Inicialmente de forma meio pessoal, buscando recursos, com maiores dificuldades possíveis, uma época difícil de recessão após o Plano Collor. Depois comecei a fazer alguns shows de química, todos gratuitos, na Semana Estadual Ciência e Tecnologia. E comecei a ser conhecido, Dei entrevista no programa Jogo Aberto, inclusive tem uma entrevista antiga lá no Jogo Aberto com o Edu Reine, está até no site também, www.showdequimica.com.br. E aí foi crescendo. Recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu recebi um financiamento do CNPq relativo ao Ano Internacional da Química. Eu fui o único projeto agraciado aqui do Estado do Espírito Santo, nesse edital. E eu recebi R$80 mil, que me permitiu, vamos dizer assim, dar uma nova roupagem ao projeto, me permitiu comprar equipamentos. Hoje eu tenho um baú, que contém 2 caixas grandes de madeira que eu construí junto com a ajuda de outras pessoas. Nesse baú contém toda a minha parte de mídia, som, projetores, filmadores de alta resolução e toda a parte de materiais, inclusive uma parte química também. Então, com isso, o projeto hoje se tornou itinerante. Eu posso viajar para os diversos municípios. Com a parceria da Secretaria de Educação, no início do ano, ela elegeu 25 escolas, que eu pedi, porque eu precisava fazer 40 apresentações dentro do projeto, que começou em 2011, praticamente, meados de 2011, e vai terminar agora em dezembro de 2012. E eu tinha que fazer 40 apresentações, são metas do projeto. Eu já tinha feito ano passado 13 apresentações, inclusive eu tive a oportunidade de ir em Palmas, Tocantins, longe para 2.400 quilômetros, fui convidado lá pela Feira Literária Internacional, FLIT, que teve lá, e como era o Ano Internacional da Química, fizeram homenagem a Madame Curie, e por consequência também me convidaram a falar um pouquinho de química, foi muito legal. E esse ano faltaram 25 apresentações, e aí para não jogar assim uma coisa de dados, nem ser uma coisa tendenciosa, eu preferi então procurar a CEDU e eles indicarem 25 escolas.
E a Estedu fez uma escolha descentralizada, de tal maneira que pelo menos uma escola por região recebesse o show de Química. Já fui para Icoporanga, Barra São Francisco, Cachoeira Itapemirim, Marataízes, né, aqui Serra, Viana, e agora estamos aqui. Até agora, nesse ano, foram 9 apresentações e falta ainda 16 apresentações. Então tem muito trabalho nesse efeito. Além disso, no projeto está previsto a construção de 25 kits experimentais, né, que eu também vou distribuir gratuitamente às escolas, e finalmente, depois de 20 anos que eu estou enrolando, escrever o livro. Né? O livro, já é uma cobrança antiga de muitas pessoas, ele vai conglomerar todas as experiências que eu desenvolvi, que eu reproduzi ao longo desses 20 anos aí, né? O que eu faço no show de Química é, vamos dizer, supra-sumo de experiências na Química que existe, de cunho assim, de popularização. Você consegue fazer num palco, né, para popularizar, assim, para mostrar a magia da Química. Esse é o objetivo do projeto, né? É mostrar que a Química é uma ciência bela, uma ciência altamente experimental e muito bonita, assim, no sentido de ajudar os alunos a compreender o que eles estudam, né, no dia a dia, assim, em sala de aula. Pode servir também para vestibular ou qualquer outra ação, mas eu acho o mais importante de tudo não é nem assim a acoplagem ao aspecto teórico, mas principalmente o lado lúdico, o lado assim experimental, porque isso faz o aluno trilhar seu próprio caminho. Quer dizer, de repente ele vê alguma experiência mais, eu também quero reproduzir, eu quero fazer, e aí vai instigando ele a crescer e por si só se desenvolver. Eu fui um autodidata, ninguém me ensinou nada, eu que corri atrás desde pequeno para tudo praticamente, né? Professor Onério, então o modo como a gente vê a química é sempre assim, aquela ciência de laboratório, aquele pesquisador enfiado no meio de todos aqueles equipamentos, aqueles tubos de ensaio, fazendo seus experimentos, até alguns malucos explodem, e a gente tem essa visão aí da química. De um tempo para cá já passou-se a ver um pouco diferente com essas apresentações em televisão, de popularizar a química, de ver a química como mais aproximada do dia a dia do cidadão, algo mais assim observável no dia a dia, né? Então o seu projeto ele está bastante relacionado a essa popularização da química. Com certeza. Eu apresento várias experiências de cunho realmente assim, mais universitário e até de ensino médio, de laboratório, que você envolve alguns reagentes que você precisa comprar em lojas de química, né, especializadas. Mas também apresento experiência que você pode fazer dentro de casa. Alcança os dois objetivos, né, que é ensinar química de uma forma técnica, né, experimental, e ao mesmo tempo também popularizar de uma forma lúdica. Né, e a princípio qualquer pessoa pode brincar com química, desde um dono de casa, uma pessoa não precisa ser químico, ok? A ideia do projeto. E que tipo de experiência a pessoa pode fazer em casa, por exemplo? Olha, existe algumas experiências que você pode fazer. Por exemplo, existe uma espoleta que você mistura amônia, que você compra em farmácia, com triodeto, né, que é tintura de iodo. O ideal é fazer com iodo, né, que vende em laboratório, mas não tendo iodo, você pode tentar usar iodeto mesmo, tintura de iodo que contém iodo dissolvido em iodeto de potássio. Quando você mistura uma parte igual das soluções, amônia concentrada com tintura de iodo, você vai observar um precipitado escuro no fundo do recipiente, pode ser num copo, e você filtra isso com um papel de filtro comum, sei lá, tipo de café, e o resíduo que fica, se você colocar no chão e secar, ele explode quando você pisa. Então dá o chamado a pimentinha, né, que nós químicos chamamos, é uma coisa de brincar, as pessoas sem querer pisam, pá, e toma aquele susto. São coisas, lógico, de molecagem, né, mas que dá para brincar. Existem várias. Agora, tem uma reação que eu queria finalizar, essa para mim é a mais fantástica de todas. Eu descobri essa reação no livro russo, né, traduzido no livro russo, porque infelizmente nosso conhecimento hoje está ficando muito tecnicista, não só química, qualquer outra área, muito tecnicista, muito específica, né, cada vez mais especializada. Tem poucas pessoas realmente ainda têm tempo, né, e tem assim, aquele amor de mostrar a magia da sua área, né, mostrar para os jovens, né, as experiências mais simples, né, simplesmente no sentido de educar, ok? As pessoas hoje estão querendo produzir conhecimentos novos, porque até uma questão de competitividade, CNPq, a gente tem que produzir, né, dentro da universidade, né, papers e outras coisas, patentes, né. Essa área de produção de conhecimento, né, que é parte de extensão, infelizmente não tinha muito espaço. Agora está tendo realmente mais um espaço, inclusive está surgindo novos editais nessa área de popularização. E ótimo, porque não adianta a gente ficar com a sociedade com poucas pessoas altamente especializadas e a grande maioria sem entender, né, o que é uma molécula, um átomo, o que é o ar, o que é o vento, o que é pele, entendeu? O que é um tecido, né, por que respiramos, né?
Quando você faz respiração boca a boca com a pessoa, por que você não mata a pessoa se você está jogando teoricamente CO2? Né? Alguém já parou para pensar nisso? Na verdade, você não está jogando CO2, você está jogando oxigênio. Nem todo oxigênio é consumido. Quantos por cento então não são consumidos? Entendeu? Do que você inspira, o que volta na expiração? Essas curiosidades, né, realmente são natas de jovem, mas isso está se perdendo com o tempo. Mas para finalizar a reação que eu queria falar, que também vocês podem fazer em casa, e muito interessante, é o seguinte: você pega um tubo de ensaio, pega uma caixinha de fósforo, corta a parte que é onde que lixa, aquela lixinha da caixa de fósforo, pica ela com uma tesoura, coloca no tubo de ensaio, no fundo. Pega um arame e faz um chumacho com algodão. Né? E com a garra, tipo, pode ser um grampo de roupa, segura, né, de madeira, segura o tubo de ensaio no fogão, na fonte de calor, coloca colocou o papelzinho picado no fundo, né? Você vai colocar o chumacho de algodão dentro, deixando um espaço mais ou menos 3 centímetros entre o fundo do tubo de ensaio e o chumacho de algodão. E você aquece isto, né, na cozinha, isso de preferência à noite, apaga a luz. Depois de alguns minutos, quando aquecer, você vai ver que vai sair um vaporzinho, né, que vai começar a se acumular, se permear no algodão. Quando você puxa isto, ele brilha no escuro. Você produz luz, que é uma reação quiluminescente, em casa. Por quê? Por que isso acontece? Porque o fósforo vermelho que está presente na lixa da caixa de fósforo, junto com a areia, que faz o palito se acender sozinho, palito de fósforo, ele, quando ele volatiliza sob calor, ele se deposita no algodão na forma de fósforo branco, que é uma variedade alotrópica do fósforo, do elemento químico fósforo. E o fósforo branco, ele sofre quiluminescência com contato com o oxigênio e ele brilha no escuro com uma cor verde débil. Essa experiência só existe, que pelo menos eu conheço, só num único livro de 20 anos atrás, num livro russo. Não é perigoso, né? Você simplesmente puxou, acendeu e você vê aquela luz como vagalume brilhando. Você criou sua própria luz. Coisa simples você pode fazer em casa. Lógico, você tem que buscar essas fontes, né? Mas assim, realmente você não precisa ter laboratórios sofisticados para aprender e brincar de química. Então quer dizer que os átomos e as moléculas interferem mais do que a gente pensa nas nossas vidas. Como que a química pode contribuir então para o aumento da qualidade de vida? A química, ao longo desses séculos, vamos dizer assim, tem aumentado, né? Diversos produtos industriais, tecnológicos, foram devido aos químicos, né? Seja toda a parte de polímeros, né, que existe hoje em dia, todos os plásticos, entendeu? Os tecidos, né? Vidros e borrachas, tudo foram devidos à contribuição química, né? São produtos gerados em laboratórios que depois tiveram uma distribuição, né? Uma aceitação, né? Assim, mundial, entendeu? Hoje em dia não se pensa, né, viver um mundo sem química. A questão do petróleo, a questão do gasolina, do diesel, combustíveis, entendeu? A vida nossa, tudo é química, né? Não só a química, mas a física e a biologia, todas as outras áreas científicas, inclusive humanas, estão aí contribuindo, entendeu? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, eu sei que o químico sempre teve um estigma, né? O cara é químico, é cientista maluco, não tem nada a ver, né? A grande maioria dos químicos e das pessoas que se dedicam à ciência são cientistas sérios, pessoas compenetradas em laboratório e, por incrível que pareça, não fazem o que eu faço. Por quê? Porque eles são fruto desse sistema tecnicista, produtivista, entendeu? Que eles têm que ser doutor para enfurnar no laboratório e fazer pesquisa altamente específica. E isso não estou tirando mérito disso. Claro que isso é super importante, porque é com isso que o mundo se moderniza e gera cada vez novos materiais, né? Tecidos de alta resistência, né? Porcelanas, tudo com contribuição de química. É óbvio que isso é importante, mas não devemos esquecer realmente o conhecimento base, esse conhecimento, né, de divulgação, entendeu? Exatamente para democratizar o conhecimento. Professor Onério, ao mesmo tempo que a química trouxe aí tanta contribuição, como você mesmo está colocando, também a gente não pode deixar de comentar os acidentes que ocorrem a todo momento, a gente vê na mídia aí, devido à química. Aqui na nossa região mesmo a gente tem aí os produtos químicos que são utilizados na lavoura e trazem uma série de malefícios também para a saúde. Que dica você deixa aí para o homem do campo? Olha, como qualquer ciência, como qualquer conhecimento, né, tem seu lado, seus prós e contras, né? Eu acho que a gente tem que colocar na balança e ver se a gente está tendo mais prós do que contras. Mas em qualquer área, né, do conhecimento humano, você sempre vai ter algum prejuízo, né? Não tem como você desenvolver 100%, vamos dizer assim, autossustentável sem que haja algum tipo de prejuízo, inclusive ambiental, que hoje é o que mais se fala. O que a gente tem que fazer é um equilíbrio, né? Uma forma sustentável de desenvolver, sem agredir drasticamente a natureza
natureza, de forma que ela possa se auto-recuperar, né? Fazer um processo de depuração. Em relação a que você já comentou, os agrotóxicos, ninguém pode negar os benefícios que os agrotóxicos, né, os insumos agrícolas, deram para a humanidade ao longo dessas décadas, né, décadas e décadas, desde, sei lá, 1950, pós Segunda Guerra, né, porque a população mundial cresceu assim de forma geométrica, exorbitante, entendeu? E se não houvesse a aplicação de insumos agrícolas em terras pobres, que a maioria das terras, né, mundiais são pobres, já muito intemperizadas, né, pobres em nutrientes devido ao processo de erosão, chuvas, e se não houvesse intervenção desses agrotóxicos, nós não teríamos alimentos, né, teríamos calamidades mundiais, né, de fome, entendeu? Como acontece hoje na África. Então, ninguém nega a necessidade dos agrotóxicos. O que se tem que fazer, porque são reagentes contaminantes, né, que eles podem causar malefícios à natureza, é realmente ter os cuidados necessários para gerenciamento desses insumos agrícolas, né? No caso, não depositar restos, né, de agrotóxicos, né, em mananciais, em rios, okay, em fontes naturais de água, para evitar a contaminação exatamente desses mananciais. E se destrói esses mananciais, né, essas nascentes, você pode estar destruindo todo um ecossistema. Então, esse cuidado, não só isso, no próprio rio, né, toda a cadeia trófica pode estar comprometida. Organoclorados e outros são bastante agressivos, né, ao meio ambiente. Então, se tem uma educação adequada para, né, o homem do campo, né, como usar os equipamentos de produção individual, os EPIs adequados, a luva, máscara, entendeu? Fazer o recolhimento adequado dessas garrafas vazias, né, que toda a prefeitura geralmente, né, em zonas rurais tem um programa, né, de recolhimento desses materiais. Isso eu acho que não estaria de maior prejuízo, entendeu? E também não saturar o solo, né, quer dizer, tem que fazer isso com acompanhamento de agrônomo, né, para poder não jogar de forma desenfreada, saturar, vamos dizer, o solo e ele não conseguir por si só se auto-recuperar. Então tudo isso tem que ter um acompanhamento de técnicos, né, pessoas na área agronômica aí, que possa dar a educação adequada, né? Professor Onério, quando a gente começa um relacionamento, é comum a gente ouvir aquela frase lá, deu química, né? E aí, você já descobriu aí a fórmula do amor? Então quer dizer que o amor está um pouco relacionado também à química? Eu sou suspeito de falar isso porque eu sou hoje bem tecnicista, né? Quer dizer, na minha vida, eu aos 17 anos de idade, eu tive um professor, um médico em de Vitória, ele me falou assim que nossos sentimentos são mero resultado de reações bioquímicas. Naquele momento que eu olhei para ele, eu falei assim, meu Deus, que homem é esse? Que monstro, como se fosse um monstro, né? Eu com 17 anos de idade. E eu falei assim, mas como alguém pode ser tão frio a pensar que tudo que a gente pensa, né, nossos sentimentos, são um produto, né, de reações químicas? É aquela ideia, quem vem o ovo primeiro, né? Os sentimentos ou as reações bioquímicas, entendeu? É incrível que no meu desenvolvimento, né, acadêmico, né, minha evolução como pessoa, como cientista, eu me tornei exatamente aquele mesmo médico, né? Realmente é difícil falar o que houve primeiro. Você chora porque houve uma carga, né, de hormônios, serotonina, sei lá, adrenalina, várias coisas que faz você, como reação fisiológica, chorar, ou você, pelo fato de chorar, que você gera os hormônios, entendeu? É um processo difícil de fechar, mas eu diria o seguinte, a nossa vida é pura química, né? O fato de você, com certeza, olhar para uma pessoa e gostar dela, só de olhar, às vezes, com certeza já ativou, né, hormônios, né, enzimas aqui a nível corporal, que isso gerou um prazer a nível mental, com certeza, não querendo entrar aqui no mérito, né, assim, vamos dizer assim, abstrato da vida, né, de alma, né, que é um outro lado mais etéreo, mas no ponto de vista concreto é isso que acontece, né? Então, quando a pessoa fala assim, é pura química, realmente está falando uma verdade incrível. Realmente a vida é pura química. Se você estiver mal, pode ter certeza que seu nível de hormônios inadequados, ou seja, indesejáveis a nível de corpóreo, vai estar baixo talvez. E quando você está bem, o inverso aconteceria. Professor, a física quântica, ela já admite essa interferência do pesquisador no experimento. No caso, para você, então, o estado de humor do indivíduo, o que ele está pensando naquele momento, interfere no resultado da sua vida, das suas escolhas e dos fatos da sua vida? Com certeza, né? Na verdade, se nós fizermos as boas escolhas hoje, lá amanhã nós vamos vangloriar das nossas obras. Onde que eu estou hoje, né? Sendo doutor, né? Ganho um bom salário na UF, tenho uma certa, vamos dizer assim, ascendência, né, nesse mundo. Meu pai é pedreiro, vim de uma família muito simples, entendeu? Minha mãe é dona de casa, meu pai é uma pessoa que não teve oportunidade de se educar muito, né? Mas ele me deu o caminho, né? E eu agradeço muito meu pai pelo fato de eu ter adquirido muita habilidade
com as mãos, né? Quer dizer, eu sei construir parede, eu mexer com tudo que é ferramenta, entendeu? Inclusive hoje você mexer com torno, entendeu? Então eu não sou só químico. Então toda essa experiência de vida que nós tivemos, né? Com várias contribuições de muitas pessoas, faz o nosso futuro. Você para no presente esperando que as pessoas façam por você, você não vai a lugar nenhum. Você tem que realmente correr atrás dos seus objetivos. Lógico que uns vão conseguir mais facilmente, porque tem mais apoio, tem QI, quem indica, por exemplo, né? Não intelectual, que hoje em dia, infelizmente, o lado mais é o tal do QI, de indicação mesmo, e não às vezes por mérito. Mas quem realmente tem mérito, né, com persistência, vai conseguir conquistar o seu mundo. Se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa, né, que sempre reclama da vida, né, se é uma pessoa que não faz por acontecer, com certeza você vai ficar estagnado, você não vai crescer, entendeu? Você tem que ser mais otimista, esquecer um pouco as agrúrias da vida, os males, os problemas da vida e fazer sua parte, entendeu? E buscar melhorar esse mundo. O Conexão de hoje aborda a química no dia a dia. Nosso entrevistado é o professor de Química Onério Coutinho de Jesus. Professor Onério, muitos alunos só estudam química para a prova, né? Então a pergunta é assim, vai cair na prova? Então vou estudar. Agora, com esse teu projeto, você ensinando aí a química dessa forma lúdica, mais divertida, que aprendizados você vem obtendo dessa experiência aí química? Eu já tive vários alunos, né, que um dia foram participando de uma plateia, né, enquanto aluno do ensino médio. Né? E hoje são alunos do Departamento de Química da UFS, vários alunos. Estou até com um professor aqui, Tadeu, ex-aluno meu, né? Professor hoje da escola Fioravante Calimã, mas muitos outros alunos, né? As pessoas decidem, né? Às vezes fazer uma área ou outra exatamente com um apoio, né? Como tipo, quando você é instigado por alguém. Então o trabalho que eu faço de mostrar que a química é algo lúdico, experimental, mágico, com várias reações, com certeza isto, eu acho, melhora o desenvolvimento, né, daquele cidadão como um todo. Não no sentido de pensar que eu tenho que fazer aquela prova, que eu tenho que estudar só para aquela prova, entendeu? Porque eu acho que o conhecimento não é estagnado, não é estanque, ele é multidisciplinar. Então, se ele entende um fenômeno da física, da biologia, com certeza aquilo vai ajudar um dia na química e vice-versa. Diferente desse pensamento tecnicista, que as pessoas estão cada vez ficando mais especializadas na picuinha da picuinha da picuinha, ou seja, né, de algo muito restrito, mas eu acho, enquanto jovem, que é um momento de abertura mental, você deve realmente se interessar, se perscrutar em áreas máximo possível. E na literatura, por que não? Embora eu me confesse, eu nunca fui muito ligado à literatura, os livros que eu já li e revistas, todos eram científicos, mas isso é um lado que eu vou dizer assim, mais social, mais humanos, que eu peco, né? Ciências sociais, humanas, tal. Eu acho um eterno ignorante, assim. Estou falando do ponto de vista técnico nessa área. Mas eu, por outro lado, eu tive a oportunidade de me debruçar em várias áreas das ciências naturais. E eu acho muito legal, principalmente astronomia, né? Geologia, biologia, física, química, entendeu? Eu acho que a gente tem que instigar, em vez de o jovem ficar 4 horas no videogame, em cima do computador, perdendo seu tempo, simplesmente para no final desse tempo, perguntar o que você ganhou com isso? Ganhou mais capacidade de digitação ou de ficar prestando atenção em bits e bytes no computador? Eu não consigo ver isso como uma coisa bonita, benéfica para o jovem, embora alguns sociólogos e outras pessoas acham que tem alguma consequência positiva dessas ações. Eu não acho. Eu acho que é um momento, porque ele não fica na internet estudando, ou vendo talvez o Google Earth ou Google Sky ou alguma coisa de conhecimento técnico, científico, que realmente faça ele aproveitar esse conhecimento, essa brincadeira para frente. Eu brinquei minha vida inteira, já fiz foguetes, né? Várias reações, eu fiz nitroglicerina 3 vezes na minha vida. Eu brinquei com química, deixar claro, a química para mim, profissional, foi um adendo da minha vida experimental. Eu, antes de ser profissional de química, já era um entusiasta e um hobbyista de química. Eu tinha meu laboratório desde 13, 14 anos de idade, entendeu? Um laboratório de química. Eu comecei a montar com copo, com garrafa de azeitona, não sei o que, entendeu? E conseguindo reagentes, eu era pobre, entendeu? Conseguia doações e assim foi crescendo. Eu acho que as crianças hoje, os jovens, estão perdendo muito tempo em bobagens, que a gente vive num mundo tão competitivo hoje que as pessoas têm que ser um pouco mais objetivos no que realmente querem, né, trilhar, o que querem ser no futuro. E aí, como o senhor trabalha bastante com o jovem, acho que caberia também um recado para o jovem, aquele jovem dependente químico, que infelizmente a gente vê por aí, lastimavelmente, a pessoa dando fim na sua vida por alguns instantes de ilusão
Então eu gostaria que o senhor deixasse um recado para esse pessoal. Nessa área, é uma área bastante assim, nevrálgica de se falar, né? Eu não segui esse caminho, né? Porque como desde criança eu era ficcionado por ciência, né? Minha adolescência foi passada dentro de minha casa ou no laboratório. Eu nunca fui uma pessoa muito social. Na época não tinha internet, não tinha muito shopping center, não tinha nem shopping center, né? Isso foi em 70 e pouco, 75, adolescente. Estou com 49 anos, então já sou um pouquinho velhinho. Mas assim, naquela época, 20, 30 anos atrás ou 40 anos atrás, não existia essas mazelas sociais que existem, esses antros, né, de promiscuidade, tanto social quanto questão de drogas e outras coisas mais. O que eu lamento hoje em dia é que as pessoas estão perdendo a oportunidade de ser alguém na vida por si só. As pessoas estão sociabilizando demais, entendeu? E essa sociabilização, às vezes, formam guetos, grupos. E a influência desses grupos, né, pessoas fracas, consegue realmente fazer com que ele entre por um mau caminho. Eu nunca fumei, nem cigarro, nunca, não gosto, não fumo, acho... Por quê? Porque simplesmente com critério lógico, eu já sei, desde pequeno, que fumo faz mal. Tem diversos agentes cancerígenos, né? Vários, entendeu? Você degrada seu pulmão, gera câncer, diversos malefícios na sua fisiologia humana. Então por que fumar? Essa é uma coisa que você me pergunta alguém, mas eu sei que não é tão simples assim. A pessoa, por influência, às vezes, de outro, por um grupeto, porque ele só consegue se colocar nesse mundo se tiver um coleguinha, um grupinho de pessoas para sair sempre para tomar, beber, fazer farra. Ele sozinho não é nada. Ele tem que se encostar num grupo. É isso que é o lado ruim, eu acho, da globalização, da socialização. Isso eu faço uma crítica em relação a essa questão, né, que as pessoas estão perdendo os horizontes. Eles estão criando a liberdade fugaz. Eles acham que ser livre é fumar maconha, administrar droga, cocaína, gritar, fazer xixi na porta da calçada do outro, ficar com som alto na rua, incomodando o vizinho. Isso não é liberdade. Para mim, isso é um processo de falta de educação, eu fui até de irresponsabilidade. É você entrar no espaço do outro. Para mim, liberdade é você usufruir das coisas boas da vida. Nós não vivemos num regime militar. É correr atrás de coisas realmente positivas para a sua vida. Aí cabe realmente você chegar a essa conclusão ou se associar a pessoas mais benevolentes, mais com cabeça mais esclarecida, que possa realmente te dar o melhor caminho. Mas em relação à sua pergunta, que eu acho bem pertinente, embora isso é uma área mais sociológica, mais antropológica e não química, mas também eu fico preocupado, né, com o álcool, que é um agente químico, com cocaína, maconha, entendeu? E fumo, né, em geral, como as pessoas podem ser tão fracas. Às vezes eu tento me entender, porque isso nunca, né, passaria na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa mais racional. Mas essas pessoas, como eles se levam? Com certeza, influências de más companhias. E os pais, nesse caso, têm uma importância fundamental no sentido de mitigar essas associações maléficas, né? Agradeço à Escola Fioravante Calimã, que trouxe aqui na Rádio FMZ o professor Onério Coutinho de Jesus. Ele conversou conosco sobre química e agora eu abro espaço para as considerações finais. Agradeço também essa oportunidade de estar falando um pouquinho desse meu projeto, né? Eu deixar claro que hoje o meu projeto ele tem a participação de 6 alunos do Departamento de Química, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estou buscando uma parceria com editoras, no sentido de fazer uma tiragem maior de livros, para poder distribuir a nível nacional. Aí, no caso, seria vendido, né, por causa que é uma editora. E também posso estar fazendo o kit, né, experimental de química, que quando ele for lançar, vai ser o maior kit de todos os tempos já lançado nesse país. Então, para finalizar, se tiver querendo saber mais detalhes sobre o projeto, vocês podem ver o site www.showdequimica.com.br. Lá tem várias filmagens, inclusive a entrevista no programa do Jô Soares. No dia 20 de abril eu fui convidado, né, pela Rede Globo e fiz uma entrevista lá no programa do Jô Soares, né, aquele programa que é 00:30, muito legal, entendeu? O próprio Jô Soares adorou bastante. E aí eu acho que eu estou cumprindo, né, com essa missão minha de estar popularizando, passando um pouquinho esse conhecimento, né, praticamente uma vida dedicada à química para a sociedade. Agradeço muito. Conexão. Leandro, precisamos estar mais atentos a esse mundo químico que nem sempre enxergamos a olho nu, mas nos influencia. Verdade, Eliane. A questão como podemos utilizar a nosso favor e dos demais as descobertas desta área, agora cada vez mais popularizada. Bom, fica aí a dica do Conexão de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.
Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Conexão.